trabalhar? Vamos. Como é que o magnetismo vê a depressão e a ansiedade? Vamos lá, como você já frisou aí, né? Depressão e ansiedade, o mal do século, né? A previsão era que em 2020, isso é um estudo de 2016, em 2020, a depressão se tornaria a doença mais incapacitante no mundo, né? Eu não vou saber o número de casos, mas imagina só depois da pandemia, em 2020. Isso provavelmente duplicou ou triplicou. Então, a gente tem aí uma sociedade com inúmeros casos de depressão. Todo mundo conhece um caso de depressão, né? Claro que quando eu me referi aqui, eu vou me referir à depressão caracterizada. Porque ao se popularizar a depressão, muitas pessoas passaram a pegar estados de tristeza e classificar como depressão. Então, tipo, a pessoa perdeu o emprego, aí, fulano perdeu o emprego, ele está depressivo. Aí ele encontra, com menos de um mês, encontra um outro emprego, ainda melhor. Está lá dando um salto solto, feliz da vida. Então ele não estava em depressão, ele estava com um momento de tristeza, né? Melancolia. É uma tristeza, né? Então isso se confunde muito. Mas a pessoa com depressão realmente, Matusalém, é uma pessoa que ela não tem força para nada. É algo muito impactante você se deparar com uma pessoa com depressão realmente. Porque quando você diz assim, Matusalém, olha só, você chega e você vai tentar ajudar uma pessoa com depressão. Aí você chega assim, você não sabe como lidar, mas você diz, pelo menos eu vou dar uma palavra de apoio. Olha, tenha força, tenha fé. Quando você diz algo desse tipo, está sendo mais danoso para a pessoa do que qualquer coisa. Porque a pessoa está num estado de incapacidade tão grande que quando você diz algo dessa natureza, ela se sente muito mal, porque ela não tem força. Muitas vezes até de sair do quarto de casa. No caso do magnetismo, no primeiro momento ocorreu isso. O quê? Um pesquisador Giacomello, quando recebia, entrou em estado de depressão, quando recebia o magnetismo, ele disse que ficava pior. Imagina só, uma equipe extremamente treinada, como é a equipe de Jacó, lá no Rio Grande do Norte, ia fazer a magnetização e ele ficava pior. E depois que ele ficou bom, que ele disse para o pessoal, ele disse, eu tenho um compromisso de estudar a depressão, porque é surreal o que acontecia comigo, eu ficava pior com o magnetismo. E a partir dos estudos dele, foi que ele encontrou uma forma. Quando começou a tratar um senhor com depressão, 10 anos de depressão, no primeiro momento o senhor ficou muito mal na avaliação. Não é um senhor que falava, era uma pessoa, a pessoa, ele disse que semana que ele teve na vida. E aí já muda o processo de tratamento, trabalhando com a técnica da vozinha rezadeira, longitudinais e transversais em todo o corpo, em todos os centros de força, principalmente no centro chamado esplênico. Ele fica aqui na lateral, em cima do baço, e cuida do filtro do corpo. E quando ele começou a fazer, que veio a resposta desse senhor, a pessoa ainda falava uma semana depois, o senhor tinha dito, em 10 anos, foi a melhor semana que eu tive na vida. E aí esse caso abre todo um espaço para que Jacó possa estudar a questão da depressão através do magnetismo e conseguir, já no primeiro momento, excelentes resultados, né? E com o avanço das técnicas do magnetismo, do entendimento, para você ter ciência, e quem está aí que conhece magnetismo, que só trabalha na parte da frente, no frontal,
depois do trabalho feito nos dorsais, nos centros dorsais, se ampliou muito o resultado. Aqui na Alem, por exemplo, a gente tem acima de 85% de sucesso nos tratamentos. E eu costumo dizer que o magnetismo é a melhor proposta de todas elas, da psicologia, da medicina, de outras, para tirar a pessoa de um processo. Não desmerecendo, não é isso a nossa fala. A nossa fala é no seguinte sentido, é que nós descobrimos o que causa. A medicina trabalha no efeito. Então, o psiquiatra ele vai passar remédios que em determinados momentos é importante, né? Porque a pessoa está numa crise, enfim. Então, vai alimentar a serotonina, as endorfinas do cérebro, o remédio. Só que essas serotoninas e endorfinas, elas são produzidas nas suprarrenais, que fica aqui acima do pâncreas. Então, quando você trabalha fluidicamente, que você descongestiona o centro esplênico, as suprarrenais passam a trabalhar e enviar para o cérebro que está bloqueado, depois que desbloqueia, enviar para o cérebro essas endorfinas e serotoninas. E as pessoas acusam uma melhora significativa no processo. Claro que aí vem a ciência, né, da psicologia, para que os gatilhos que levaram a pessoa à depressão possam ser neutralizados. Num determinado momento, a psiquiatria é importante e muitas vezes até a própria religião é importante. Quando a pessoa sai ajudada pelo magnetismo da crise, da depressão, ela já consegue sair, interagir com pessoas, a religião, qualquer que seja ela, católica, evangélica, espírita, enfim, vai ser uma ótima ferramenta também para auxiliar no processo. Mas quando a pessoa está na depressão caracterizada e numa crise, nem palavra, Matusalém, adianta, nem você dizer que se fortaleça, porque é muito significativo uma crise, essa doença que tem impactado aí a vida de milhões de pessoas no mundo. Ô Pedro, já que você abriu espaço aí, como seria a abordagem que nós deveríamos fazer com a pessoa com sintomas de depressão? Qual a abordagem inicial que a gente poderia fazer? Olha, abordagem inicial é naturalmente o que se tem, porque falar assim fica muito amplo, né, Matu? Para a gente aqui, a gente diria, manda a pessoa ir na além no domingo, né? Mas é muito amplo. Quem não conhece as possibilidades, você pode orientar naturalmente a procura do psiquiatra, né? Os remédios vão ser importantes naquele momento, mas eu diria assim, procure algum local que trabalhe com magnetismo humano. Existem algumas casas que trabalham, algumas casas espíritas com magnetismo humano, procurem, ou existem alguns terapeutas holísticos que trabalham com magnetismo humano, não é com o reiki, é com o magnetismo humano. Então, procure essas possibilidades, porque, com certeza, o ganho que essas pessoas têm com essa proposta, ele é significativo. E aí a pessoa começa a caminhar a partir daí. Então, eu indicaria isso, Matusalém, pelo que eu tenho visto resultados. Nós falamos muito da depressão, né? E a ansiedade, é o mesmo efeito, é o mesmo sintoma, ou é o contrário um ao outro? Ansiedade, aqui a gente já tem protocolo específico, né, que tem ajudado no processo de ansiedade também. Então, ansiedade é como se fosse assim, entre aspas, né, tudo é significativo, mas mais leve que depressão. Então, é quase o mesmo protocolo de depressão,
mas muda um pouco na questão da assimilação fluídica. Então, no caso da pode até trabalhar as questões emocionais, que no caso da depressão, no primeiro momento, a gente não consegue. No caso da ansiedade, consegue. E a gente tem, assim, é quase o mesmo protocolo para a depressão, e os resultados são muito rápidos na questão da ansiedade. Eu já vi pessoas com uma magnetização já conseguir todo o seu equilíbrio fluídico, né? Claro que não é um padrão, vai de pessoa para pessoa, mas a ansiedade também responde muito bem ao tratamento do magnetismo. Diga uma coisa, César, como a pessoa que se submete ao tratamento do magnetismo, né? Na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, que também é algo semelhante, né? Como a pessoa começa a se sentir, como é o processo, como é que o magnetismo age nessas situações? Ele começa a agir como? Cada um tem uma proposta diferente, né? Porque você falou aí a ansiedade, a questão da depressão e a questão da síndrome do pânico, né? No fundo, nós temos, Matusalém, um corpo físico, que é esse que a gente consegue ver, e um corpo fluídico, que a gente não consegue, né? Esse corpo fluídico, ele anda casado com o corpo físico. Então, tudo que acontece de desarmonia nele imprime no corpo físico a desarmonia. E tudo que vem de desarmonia no corpo físico imprime nele também. Então, eles caminham conjuntamente. O magnetismo, falando de forma geral, em todas as doenças, ele vai equilibrar o corpo fluídico. Então, muito embora a gente passe a mão assim perto, mas a gente não está trabalhando especificamente na parte física, confunde muito as pessoas. A gente está trabalhando na parte fluídica. Então, quando essa parte fluídica ela é equilibrada, ela vai imprimir a melhora no corpo físico, né? E quando você começa a atingir uma harmonização fluídica de forma geral, todas as questões hormonais, todas as questões fluídicas, todas as questões físicas, elas acabam tendo um ganho significativo na melhora, porque é dito lá na Gênese, Djalma, que é um estudioso, né? Kardec deixa lá na Gênese que a magnetização ocorre a troca de uma célula malsã por uma sã. Então, embora seja no campo fluídico, lá a nível celular, molecular, vai existir essa troca. Como se fosse de uma pecinha ali da célula da molécula que não está bacana, ela é trocada por uma bacana, falando numa linguagem popular. Então, é assim que se dá em todos os processos de tratamentos. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, porque varia de magnetizador, varia de assistido a assistido. Então, tudo isso interfere dentro do processo. Mas o magnetismo já avançou muito nessas questões aí, dessas problemáticas.